Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Ciência Ensinando, o grupo de extensão e divulgação científica da FHO. No vídeo de hoje falaremos sobre doação de sangue. Como o frio afeta as doações? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique atento ao diálogo entre Alfredo e Carlos. Olá Carlos, tudo bem? Hoje eu estava no hospital acompanhando a minha avó e escutei as enfermeiras preocupadas, falando que o estoque do banco de sangue estava baixo. Eu fiquei preocupado também, mas com algumas dúvidas. Você sabe como a ciência descobriu que a transfusão de sangue era possível? Olá, Alfredo, tudo bem? E você, como está? A transfusão de sangue teve 2 períodos, sendo o empírico, que vai até 1900, e outro científico, de 1900 em diante. No período pré-científico, surgiu o primeiro relato acadêmico sobre hemoterapia no Brasil. O documento consistia em uma tese de doutorado apresentada na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 1879, de autoria de José Vieira Marcondes, filho legítimo do barão e da baronesa de Taubaté. Esta tese acabou sendo rejeitada por ser muito polêmica, mas foi sustentada na Faculdade de Medicina da Bahia, em 30 de dezembro de 1879. Ah, entendi. Mas e na era científica? Na era científica da transfusão de sangue, depois da descoberta dos grupos sanguíneos por Karl Landstein em 1900, as transfusões eram realizadas por cirurgiões, alguns deles reconhecidos como inovadores mundiais. No Rio de Janeiro, 2 médicos foram pioneiros nessa prática. Porém, o relato mais relevante dessa época ocorreu no estado da Bahia, na cidade de Salvador. O professor de clínica médica Garcês Frois realizou a primeira transfusão de sangue utilizando o aparelho de Agote, improvisado por ele, transfundindo 129 ml de sangue do servente do hospital a uma paciente operada de pólipo uterino com sangramento. Que interessante. Bacana pensar que os médicos do nosso país foram pioneiros dessa prática. Depois disso, como a transfusão prosseguiu? Pouco tempo depois dessas descobertas, surgiram serviços especializados que contavam com uma organização simples. Um médico realizava transfusões a partir de um grupo de doadores universais, ou seja, indivíduos com o tipo sanguíneo do grupo O. O sangue era selecionado e examinado de forma que comprovasse a viabilidade da transfusão, de acordo com as boas condições de saúde do doador. Que legal, ainda bem que tinham pessoas dispostas a doar. Na doação, os doadores eram remunerados? Sim, em certo período, os doadores altamente selecionados tinham remuneração de R$500 por mililitro de sangue doado, ou, no caso de doadores imunizados, a remuneração era de R$750 por milésimo de mililitro. E quem fazia o pagamento? O paciente que receberia o sangue doado? Não, Alfredo. Os pagamentos deveriam ser garantidos pelo serviço de transfusão e não pelo paciente que receberia o sangue doado. Nossa, eu não sabia disso. E como essa área se tornou uma especialidade médica? Foi exatamente na década de 40, em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que a hemoterapia brasileira passou a ser caracterizada como especialidade médica. Com isso, em 7 de dezembro de 1942, inaugurou-se o primeiro banco de sangue no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. Que interessante! Com qual objetivo o banco de sangue foi criado? O objetivo era obter sangue para hospitais e atender ao esforço de guerra, enviando plasma humano para os hospitais das frentes de batalhas. Nossa, que demais! Então esse banco de sangue chegou na hora certa, ajudando a socorrer vidas na guerra. Você sabe quem presidia a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia? A Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, em 1979, era presidida por Celso Carlos de Campos Guerra. Inconformado com as doações realizadas apenas pelo interesse financeiro, que muitas vezes eram realizadas por presidiários em troca de cigarros ou por mendigos em busca de remuneração, Guerra motivou e liderou diversos colegas de São Paulo a percorrerem todo o país, resultando na extinção da doação remunerada de sangue no Brasil, em 1980. Ah, então foi assim que a doação de sangue deixou de ser remunerada? Sim, seguindo o exemplo de países desenvolvidos, a proposta para se obter doador altruísta era conseguir o chamado doador de reposição, que eram familiares e amigos dos pacientes, sendo estes sensibilizados
e conscientizados para o ato de doar. Como resultado estratégico da campanha, não houve desabastecimento e o patamar de 80% de doadores remunerados foi alterado para doações exclusivamente feitas por doadores voluntários. Que bom que deu certo! Hoje, quais são os requisitos para realizar uma doação de sangue? Há requisitos básicos para a doação de sangue. Na triagem de doadores, existem normas a serem respeitadas e cumpridas, visando oferecer segurança e proteção ao receptor e ao doador. Os doadores devem estar em boas condições de saúde, devem aguardar 48 horas após a vacinação contra a gripe e, no caso de resfriados, devem esperar o período de 7 dias após o desaparecimento dos sintomas. Nossa, então quer dizer que no frio as doações de sangue diminuem pelo motivo de as pessoas ficarem mais resfriadas? Sim, os períodos de frio dificultam as doações, pois com a diminuição das temperaturas, as pessoas tendem a ficar mais em casa. Além disso, não podemos nos esquecer dos casos de doenças respiratórias como gripes e resfriados. Sendo assim, com a pandemia de Covid-19, os bancos de sangue tiveram seu estoque mais diminuído ainda? Então, Alfredo, os candidatos que apresentaram diagnóstico ou suspeita de coronavírus só estarão aptos a doar quando se passarem 10 dias após a completa recuperação. Os candidatos assintomáticos com teste positivo estão aptos a doar após 10 dias da data de realização do teste. Candidatos que tiveram contato com casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus estão aptos a doar após 7 dias do último contato. Candidatos que fizeram isolamento voluntário ou por orientação médica estão aptos a doar após o término do tempo de isolamento. Profissionais de saúde estão aptos a doar desde que estejam fazendo uso correto de EPI. Com o sistema da vacina para a Covid-19, podemos doar logo em seguida depois de ter tomado a vacina? Na verdade, Alfredo, para cada vacina existe um período certo, sendo 48 horas após cada dose da vacina Coronavac, 48 horas após cada dose da vacina Covaxin, 7 dias após cada dose da vacina Oxford AstraZeneca, 7 dias após cada dose da vacina Pfizer, 7 dias após cada dose da vacina da Janssen, 7 dias após cada dose da vacina Sputnik e 7 dias após cada dose da vacina Moderna. Ah, agora eu entendi, meu amigo. Muito obrigado por ter me explicado sobre como o frio pode afetar a doação de sangue. Pode deixar que passarei essa informação para os meus amigos e para os meus familiares. O Se Ensinando convida você a compartilhar esse vídeo para levar conhecimento e informações seguras aos seus conhecidos. Até a próxima, pois continuaremos se ensinando.